Capítulo 11. Então, preciso falar uma coisa. Acho que o Gen é perfeito para você, comentei. Naquela manhã, Eric ainda estava sonolento enquanto tomávamos café na estação Houston. Negativo, não me venha com esse papinho. Você é melhor do que isso. Ele deu uma mordida enorme no muffin e, de óculos escuros, parecia ser super descolado e, ao mesmo tempo, estar com uma ressaca absurda. Toda menina hétero quer juntar os dois únicos gays que ela conhece. O fato de ambos dormirmos com homens não basta para estabelecer uma conexão. Ué, mas basta para seus casinhos de sempre, né? Zumbou tola. Depois, ela se pôs a reaplicar o batom, usando o celular como espelho. A cor do dia era lavanda, intensa como giz de cera. Combinava com a pochete lilás colocada por cima da salopete jeans, bem curtinha. Parecia que Tola estava a caminho de um festival de música. Apesar disso, assim que entregasse a alguém um cartão de visita, com as palavras especialista em redes sociais, a pessoa entenderia. Eu estava de preto, óbvio, com meu batom de praxe. Acrescentei um par de brincos dourados, em formato de raio, para dar uma pitada de ousadia ao visual. Ted Bell precisava saber que eu não estava ali para brincadeiras. Se eu conseguisse convencer aquele dinossauro velho a continuar com a gente, apesar de considerá-lo um imprestável sem inspiração, seria um triunfo. Queria regressar como uma conquistadora e atirar o cartão de visita dele na mesa de Félix na manhã seguinte para lhe dizer, viu? Nem precisei derramar uma gota de suor. Agora, me dê o cargo de gerente de marcas, você sabe que eu mereço. Passe a coordenação da equipe para mim. Eu dou conta. Mas eu estava contente por ter Eric e Tola para me ajudar. Não era fácil conversar com um sujeito como Ted Bell. Não por acaso, quando ia para o campo de golfe, Hunter sempre o encontrava alcoolizado e disposto a pagar para ser bajulado. Só que eu conseguiria lidar com isso, sabia que sim. Não é nada disso. Acho mesmo que ele é maravilhoso, expliquei, ao voltar a falar de Ben. Já que vai conhecê-lo daqui a pouco, pensei em deixar você avisado. Tudo bem. Eric sacudiu a mão, olhando para mim. Vá em frente, me convença a adquiri-lo. O quê? Ele é um produto que você acha que vai mudar minha vida. Então, me convença a adquiri-lo. Cabelo lindo, óculos de acetato, em forma, tipo o nerd da turma que resolveu frequentar a academia. Conhece restaurantes bacanas e é engraçado, sem ser maldoso. Eric ficou passado. Porque essa última parte pareceu uma indireta. Por que foi? Dei uma gargalhada. Ele é muito legal, tem a vida encaminhada. Adora o apartamento onde mora, tem uma beagle fofinha e sabe fazer um drink maravilhoso. Então o que há de errado com ele? Porque está solteiro. Tola levantou a sobrancelha, que ficou bem arqueada, e pareceu pouco impressionada. Como assim, então todos os solteiros têm algum problema? Tem, sim, é lógico, respondeu Eric, irritado. Olha só para a gente. Tirando você, Tola. Você é jovem e só está curtindo a vida. Tola assentiu e continuou a retocar a maquiagem. Valeu, gato. Ei! Exclamei, meio que rindo. Peraí. Eric olhou para mim e baixou os óculos escuros. Quer mesmo que eu comece por você? Dei um suspiro. Talvez a única coisa de errado com ele seja a lealdade ao Dylan, por mais que a empresa esteja em frangalhos. Eric deu uma risada irônica. Ah, sim, um daqueles supostos defeitos, que na verdade são uma característica positiva. Não aguento você, ali, é sério. Por favor, me deixe com minhas noites de sexo sem compromisso e com o cachorro que vou arranjar sozinho. Serei meu próprio final feliz, muito obrigado. Não preciso de um encontro arranjado patético. Nesse instante, vi Dylan do outro lado do terminal. Usava um terno azul, parecido com o da primeira ocasião em que o vi com Nick. A camisa era listrada, mas dessa vez estava abotoada, e usava uma gravata azul marinho. Estava de cara fechada. Tinha uma aparência profissional, mas só permite que meus pensamentos divagassem até aí. Embora gostasse do fato de ele não estar totalmente barbeado, isso lhe favorecia um pouco. A seu lado, Ben, com as mãos metidas nos bolsos, estava elegante, com um estilo próprio, calça e colete de tweed em tom marrom claro e camisa creme. Simplesmente lindo, como se tivesse saído direto de um filme dos anos 1940. Atemporal. Aguardei a reação de Eric e não me decepcionei. Ele ficou de queixo caído. Era daquele ali que você estava falando. O bonito. Assente, e ele agarrou minha mão. Eu quero. O cara não é um pônei, reclamou Tola. Porém, olhou por cima de seus óculos escuros. Mas é bonitinho. Eles pararam e acenaram do outro lado do terminal, e fiquei entusiasmada ao ver Priya apressada no meio da multidão, com um visual naturalmente descolado, calça flare azul de linho, tênis brancos, camisa creme e um enorme par de óculos escuros na cabeça. Assinei de volta e sorri, bem contente por ela ir conosco, afinal. Perdão por todas as bobagens que falei naquela hora, balbuciou Eric. Por favor, seja boazinha. Não que você mereça, retruquei, de canto de boca, enquanto forçava um sorriso e me virava para encará-los. Oi. Animados para passar o dia surtando com coisas de tecnologia. Você nem imagina. Ben me cumprimentou com um beijinho na bochecha e um sorriso simpático. Todo ano quero participar, mas nunca sobrou muito tempo para irmos, não é, Dylan? Dylan assentiu, mas parecia nervoso enquanto se aprumava. Vai ser ok.
Ele ficou quieto e olhou para mim, atentando-se para meu vestido preto estilo anos 1960, com gola boneca. Tola o chamava de chefe mandona com um toque de fantasia. Você está bonita, elogiou ele. O tom de surpresa em sua voz deixou claro que aquilo tinha escapulido sem querer. Esperei por uma piada para arrematar, o que não aconteceu, então meu silêncio meio que ficou pairando no ar, causando um desconforto. Eu me recompus e o saudei de um jeito sarcástico. Para você, só o melhor, chefe. Dylan fez cara feia para mim, enquanto Ben gargalhava, e me dei conta de que acabara de rasgar a bandeira branca oferecida por ele. Opa! Fui falar com Priya, no desespero para tentar desviar o foco. Mandou bem. Está deslumbrante. Fiquei sorrindo, e ela deu uma rodadinha, igual a uma princesa. É incrível o que dá para fazer quando não se tem um monstrinho cuspindo uma colherada de batata doce na gente. Ela me devolveu o sorriso e cutucou os rapazes com os cotovelos. Além do mais, esses dois aqui sempre ficam com a diversão toda só para eles. Não queria ficar de fora desta vez. Ainda bem. Esta é Tola, este é Eric. Apontei para os dois. São meus colegas. Seus lacaios, corrigiu Eric. De olho em Ben, ele moveu os lábios de um jeito ligeiramente arrastado, inédito para mim. Notei que Ben estudou antes de fazer um comentário sobre a pochete de Tola. Adorei. Lembra as baladas que eu frequentava com 20 e poucos anos. Só os itens essenciais. Exato, respondeu Tola, ao abrir a pochete e pegar algo lá dentro. Alguém quer chiclete? Ah, eu quero. Priya levantou a mão e caminhou em direção a Tola. Pelo visto, é uma mulher que tem todas as respostas. Tola abriu um sorriso. Amei isso. Após ocuparmos uma área do vagão, tentei controlar os espasmos na perna. Estava conferindo minhas anotações sobre Ted Bell, em relação ao que falar, a como me comportar. Tinha preparado alguns cartões para memorizar os principais pontos, de forma a conseguir mudar de estratégia caso a primeira não funcionasse. O restante do pessoal se sentou à mesa em frente, e eu quis mais espaço, alegando que precisava de um tempo de concentração para me preparar. Parecia que todos estavam se divertindo, inclusive Dylan. Vê-lo com meus amigos e os dele me fazia esquecer a tensão entre nós. Como se ele fosse capaz de ser sua antiga versão, desde que eu não estivesse envolvida. É a Big Screen. Quando levantei a cabeça, vi Dylan passar para a cadeira em frente à minha e pegar um dos meus cartões. Ted Bell. Você o conhece? Ele é chamado de dinossauro da tecnologia. Ele deu de ombros, enquanto fitava a mesa, com as mãos em cima dos cartões, como se a trégua fosse acabar assim que ergue-se o olhar. Quase todas as empresas perdem espaço quando não se adaptam, e a dele também vai perder um dia. É muito caro produzir a maquinaria, então a concorrência é baixa. Não precisa ser inovador nem criativo. Não tem rivais no encalço dele ou que o façam questionar se está tomando as decisões certas. Não, só se você contar meu colega de trabalho que deu em cima da mulher dele, falei, descontraída, enquanto batia nas cartas com o dedo indicador. Ah, você veio fazer o controle de danos. É claro. É claro. Isso de dar um jeito na lambança dos outros. Típico da Ali. Ele se espreguiçou na cadeira e esticou os braços. Era muito esquisito vê-lo com uma aparência tão jovial, vestido como adulto, mas com uma postura de adolescente. Ted é famoso pelo ego. Ele quer o que os outros têm. Pelo visto, ele e seu colega têm isso em comum. Você precisa ostentar algo único e especial na cara dele. Eu me perguntei se Nick tinha noção de que, na verdade, o namorado dela era muito astuto. Assenti para agradecer a ele, com medo de respirar do jeito errado e ferrar com tudo. Esse breve momento parecia um bálsamo. Vai seguir meu conselho? Quis saber ele. Assenti. Obrigada. Ele deu 2 batidinhas na mesa e estava quase saindo, mas se deteve. Também segui seu conselho. Vi que Tola e Priya nos observavam com atenção. Em relação a quê? Você falou que Nick usa as redes sociais como uma forma de estabelecer conexão. Ela oferece alguma coisa às pessoas, mesmo que seja apenas uma opinião. Ele empurrou o celular na minha direção, e lá estava sua primeira postagem em rede social, uma foto em que fazia uma careta e segurava um bloco gigante de queijo. Oi, me chamo Dylan James e adoro Gouda. Soltei uma risada estrangulada, porém, quando olhei para a frente, o celular já não estava mais lá, e Dylan estava no corredor, indo buscar café. Mas me pareceu um momento fugaz de progresso, e permiti que isso me trouxesse alguma satisfação. Tola demonstrou estar intrigada, e desfez meu sorriso. Dylan era um projeto, estava seguindo meu conselho, e caminhávamos na direção certa. Eu só precisava focar nessas coisas, em nada mais. Bem, e também no dinossauro da tecnologia. Priya apoiou o queixo na mão e olhou para mim, como se quisesse me decifrar. O que foi? Nada, nada. Ela abriu um grande sorriso. Fico feliz de ver meu chefe seguindo uma orientação de que ele precisava tanto, só isso. Somos duas, era o que eu queria dizer, mas achei melhor não arriscar. Quando chegamos na conferência, estava uma confusão só, um salve-se quem puder por croissants e café enquanto as palestras não começavam. Fiz sinal para Tola e Eric se aproximarem e falei em voz baixa. Vamos jogá-los aos leões. Eles não sabem falar sobre o produto que têm. Fiquem de olho neles e estendam a mão quando for necessário. Tola interrompeu. E quanto à outra parte deste acordo? Ela cantarolou a marcha nupcial.
Primeiro, os negócios, depois, conversa e cachaça no caminho de volta. Eric se animou, sem tirar os olhos de Ben. Bom, me parece um plano genial. Pare de ficar babando. Achei que você quisesse conexões mais profundas, não? Que estava cansado de sexo sem compromisso. Confrontei. E estou. Mas ainda posso nutrir uma paixão secreta. São raras e espaçadas hoje em dia. Poxa, me deixa aproveitar alguma coisa. Reclamou Eric, choramingando. Seja profissional. Dei uma leve cotovelada nele, depois passei por Dylan, Priya e Ben para abordar uma pessoa que reconheci. Lenny, oi. Como vai? Você conhece a Yastereg Development? Eles estão desenvolvendo um aplicativo de apoio psicológico para adolescentes. Acho que vai se encaixar direitinho no mercado de tecnologias para o autocuidado e a resiliência, o espírito deste ano, não é? Pessoal, por que não explicam ao Lenny mais um pouquinho? Virei-me para encará-los, toda sorridente. Preciso correr, vejo vocês mais tarde. Arrasa com ele, sussurrei para Dylan, ao passar por ele. Depois, lancei um olhar para Tola. Não deixe os leões devorarem os três, mas só pílula para ajudar quando não tiver mais jeito. Enquanto isso, eu precisava encontrar um dinossauro. Lógico, Ted de Bell seria um dos últimos nomes a se apresentar, então eu tinha tempo de sobra para ficar nervosa, alternando entre rodar com Dylan, Priya e Ben pela multidão e tentar trabalhar de fato. Félix me ligou, frustrado, querendo saber das novidades. Ele só vai chegar quando for a vez dele. Nunca assiste às outras palestras, então você vai ter que abordá-lo depois. Já estou sabendo. Como está nosso príncipe encantado? Félix riu. Feliz da vida. Só falou que está triste porque vai perder um parceiro de golfe. Eu o tirei da conta da Big Screen. Vai trabalhar com Matthew no negócio do gel de cabelo. A partir de agora, você gerencia a conta da Big Screen. Isso. Toma essa, seu idiota preguiçoso, privilegiado e mulherengo. Seu cabelo é perfeitinho, mas sua ortografia é péssima. Consegue dar conta disso, né? Com certeza, respondi, confiante. Eu já refazia todos os trabalhos de Hunter mesmo. Em caráter experimental, ali. Afinal, não queremos que fique ocupada demais e não possa assumir outras responsabilidades, não é? Pelo tom de voz, pude visualizar o sorriso no rosto de Félix. Sem dúvida. Abri um sorriso largo. Quer que eu faça mais alguma coisa enquanto estou por aqui? Quando vejo clientes nossos, estou apenas perguntando como eles estão. Você é maravilhosa. Não precisa de mais nada. Ah, me ligue depois de falar com Ted. Félix estava sendo muito legal comigo, até demais, mas imaginei que se eu resolvesse a situação com Ted antes de o chefão descobrir, também estaria salvando a pele dele. Parei um tempinho para conferir meus e-mails, esperando ver, por alguma razão, um possível pedido de desculpas ou algum agradecimento por parte de Hunter, mas não havia nada. Vi 2 e-mails de Matthew, pedindo minha opinião sobre as imagens impressas e perguntando se eu achava que um determinado tweet dele poderia viralizar. Algumas pessoas têm um problema, pensam muito pequeno, com muito foco nos detalhes. Eu era mestre em me preocupar demais, mas é preciso saber quando se deve seguir a intuição. Já vinha falando sobre isso com Matthew desde que ele ingressara na empresa, só que ele ainda não tinha autoconfiança. Quando voltei, avistei Tola ao lado da mesinha do café, observando a conversa entre Dylan, Ben, Priya e um cara do Google. Como eles estão se saindo? Perguntei, ao me aproximar de fininho, para pegar um café. Acho que talvez eles tenham se aperfeiçoado, na verdade. O primeiro da manhã foi um desastre, não teve nexo. Agora estão agindo com mais naturalidade, colmos, cientes do que o produto tem de interessante. Por ela, estava aprovado. Ótimo trabalho. A parte difícil ainda nem começou. Suspirei enquanto olhava para Dylan. Ele parecia mais descontraído mesmo, um sorriso no rosto, um cacho de cabelo caído na testa. O paletó estava pendurado na cadeira. Observei que ele arregaçara as mangas da camisa e gesticulava enquanto falava, dando explicações com entusiasmo. Era legal de ver. Está exagerando, comentou Tola, de repente. Estou falando dos olhares descarados. Fiquei confusa e a fitei, em choque. O quê? Tola deu um sorrisinho. O Eric, ué? Fica olhando para Ben como se o cara fosse um sorvete prestes a derreter. Por quê? De quem você achou que eu estava falando? Ela sabia muito bem o que estava fazendo. Pega leve. Não é você que está andando por aí com um fantasma da sua juventude que ignora sua existência. Ah, ele não ignora, não, gata. Apenas disfarça quando você está olhando. Não tira o olho de você. O garoto daria um bom detetive particular. Talvez seja por isso que odeia as redes sociais, chama muita atenção. Tentei acompanhar o que ela estava falando, mas anunciaram pelo alto-falante o próximo palestrante, e eu queria ouvir o que Ted tinha para dizer. Além disso, precisava falar com ele após a palestra. Quando fiz um sinal para o pessoal e vi que ele estava indo para a palestra, eles devem ter entendido que era para irem comigo. É, óbvio, ao entrarmos na fileira, Tola se deteve para forçar Dylan a se sentar a meu lado. Ele tratou de cruzar os braços e olhar fixamente para o palco. Ótimo. Já que ele pretendia se comportar assim, eu também fingiria que nem o conhecia.
Fiquei sentada com as costas retas, entrelacei os dedos e apoiei as mãos em cima do caderno no meu colo, prestando atenção, embora o palco estivesse vazio. A melhor aluna da classe. Tinha que ser. Sussurrou Dylan. Continuava sem olhar para mim. É educado prestar atenção, retruquei. O palestrante ainda nem chegou. Bom, com certeza eu não achava que teria uma conversa instigante com você, grunhe. Por que você nem olha na minha cara? Nem quer que eu exista. Pare de fazer tempestade em copo d'água por um segundo, ali. Vou explicar exatamente o que vai rolar. Dylan se virou para mim. O que vai rolar? Perguntei. Inspirei, esperançosa. Vamos ficar nesse chove não molha que nós temos, ali. Depois, vamos pegar o trem de volta, tomar umas cervejas roubadas e rir por termos sido dois cabeças duras. Daí, voltamos a ser amigos, porque senti saudade de você e você sentiu saudade de mim. Na palestra do Ted de Bell. Ele repete a mesma coisa todo ano, sussurrou Dylan. Tentei esconder a decepção. Pensei que você nunca tivesse assistido. Nunca assisti mesmo, mas nem precisa, já virou uma lenda. É só olhar em volta. Metade da sala está vazia, e quem está aqui são os novatos no setor. Não sabem o que os aguarda. Todo ano, alguém posta o vídeo no YouTube. A única coisa que muda é a cor da camisa dele. Virei a cabeça para falar com Dylan. Ora, não me surpreende. O sujeito não gosta de mudanças. Cruzamos o olhar por um instante. Parecia que a conversa nos fizera esquecer de que deveríamos estar bravos um com o outro. Comecei a virar para o outro lado e senti que estava corando. Havia me esquecido da intensidade do azul dos olhos dele. Ele continuou a falar, enquanto fitava o palco, como antes. Como se estivesse fingindo que conversava sozinho. Ele vai começar contando como abriu a empresa, apesar de ser uma história ruim. Depois, vai se vangloriar da quantidade de dinheiro que já faturaram, afirmar que ninguém mais no setor faz o que eles fazem, o que não é verdade. Aí vai usar a palavra inovador um monte de vezes e, por fim, vai se comparar com Churchill e com Steve Jobs, em uma dobradinha de fato horrorosa. Na verdade, vocês não precisavam nem um pouco da minha ajuda, não é? Vocês sabem o que estão fazendo. Ele parou, e vi que tinha cerrado os lábios, como quem tenta se conter. Às vezes, interpretamos um papel por tanto tempo que esquecemos que é só atuação. Não deu tempo para fazer mais perguntas, pois ficou tudo escuro, e as luzes do palco foram acesas. Dylan tinha toda a razão. O discurso monótono de Ted repetia os termos já batidos dos anos anteriores. Inclusive, a apresentação de PowerPoint era a mesma que, até onde sei, alguém lá do escritório tinha elaborado para ele havia mais de uma década. Enquanto assistia àquele homenzinho ali no palco, de peito estufado e pernas abertas, falar sobre seu grande sucesso, sobre a fortuna que acumulou, fiquei me perguntando se eu fazia alguma questão de gerenciar essa conta. Talvez obrigar Hunter a lidar com ele já fosse um castigo de bom tamanho. Mas eu merecia ser promovida. Querendo ou não, eu iria dar um jeito de reconquistar Ted de Bell. A palestra já tinha se estendido por 5 minutos além do combinado, e todos ficaram desconfortáveis em seus assentos, pois não havia nenhuma pergunta. Por isso, ele mesmo se fez algumas. Quando a palestra foi enfim encerrada, com aplausos que só poderiam ser descritos como educados, fui direto para a frente do palco. Senhor Bell, chamei, de um jeito simpático, com a mão estendida. Ótima palestra. Ora, obrigado, minha jovem. Acho que a conheço de algum lugar. Sou Ali Arist, da Amora Digital, sua agência de marketing. Tem uns anos que trabalho para sua conta. Ele ficou ressabiado. Então imagino que esteja aqui para vir com toda uma lenga-lenga sobre lealdade. Estou aqui apenas para dizer que lamentamos profundamente o ocorrido. Levantei as mãos para mostrar que estava desarmada e passei aos tópicos ensaiados. Eu, pessoalmente, estou constrangida só de precisarmos ter esta conversa. O que Hunter fez foi absolutamente inadequado, e a empresa inteira está envergonhada. Ele franziu a testa. É mesmo? Então acha horrível o que o jovem Hunter fez? Assente. Com certeza. Bell lançou um olhar arguto. Já faz um bom tempo que estou nos negócios e, me perdoe a sinceridade, mas você parece um pouco ingênua. Como é? Ele fez um gesto com as mãos, como quem busca as palavras certas. O mundo é um lugar complexo, certa? Arist. Nem sempre dá para confiar em certas pessoas como imaginávamos. Gosto do Hunter, me faz lembrar muito de como eu era nessa idade. Quantos anos você tem, se me permite perguntar? Fiquei com o pé atrás. Tenho idade suficiente para saber que não se deve dar atenção indevida à esposa de um cliente. Bom, então suponho que não esteja aborrecido com a situação e que foi desnecessário eu vir até aqui para pedir desculpas em nome da empresa. Isso o desconcertou, como eu pretendia. Mas também lhe mostrou que era muito especial. Eu tinha ido até ali só por causa dele. Bell entreteria os amigos com essa história durante alguns dias, afirmando que ele era tão importante que tinham me mandado atrás dele para fazer o meia-culpa. É claro que estou aborrecido, eu fui traído. Era a hora de assentir para acalentar e demonstrar compreensão. Claro, claro, e lamentamos imensamente esse desrespeito. Vou assumir o papel de seu contato direto na agência, e você nunca mais vai precisar olhar na cara de Hunter. Ele olhou para mim de um jeito mais respeitoso, discretamente impressionado.
Bom, não é que isso acabou dando certo para você, Srta? Ariste. Talvez não seja tão inexperiente assim, no fim das contas. Eu não. Não se acanhe, minha querida. É importante ser implacável nos negócios. Muitas vezes, as mulheres são melhores para realizar as intrigas e punhaladas nas costas necessárias. O mundo é assim. Ele deu um sorriso, e tentei não me enfurecer. Então, ainda forcei uma expressão serena e educada. Tenho uma visão singular a esse respeito, Ezar. Bel. Ele repeliu minhas palavras e deu um passo para a frente, para segurar meu braço. Pode me chamar de Ted, por favor. Agora, o que a agência está disposta a me oferecer para compensar a inconveniência e o constrangimento? Sorri para ele. Tínhamos passado a falar minha língua. Comecei a descrever todas as coisas que eu já estava fazendo para sua campanha, mas apresentei como se fossem projetos extras. Mais espaço publicitário, mais material impresso, mais isso, mais aquilo. Bel assentiu, sorridente, mas percebi que não tinha a menor ideia do que fazíamos para sua empresa. Seu único foco eram os brindes. Engraçado que quem tem dinheiro é sempre assim. E, claro, Ezar. Bel, quando chegar ao seu escritório amanhã de manhã, vai encontrar uma edição excelente e limitada de uísque escocês Single Malt na sua mesa. Sei que é apreciador da Glenfiddich. Só um pequeno agradecimento por ter me recebido hoje. Quando o vi sorrir de novo, adotei meu sorriso profissional, de orelha a orelha, que dizia, você é muito especial, muito importante. Tinha caído na minha lábia. Bel achava que o tubarão era ele, mas, na verdade, era eu. Tive vontade de sair correndo para comemorar a vitória. Inclusive, enquanto ele me cumprimentava com um aperto de mão e dizia que estava ansioso para continuarmos trabalhando juntos, eu me visualizava andando a passos largos, rumo à sala de Félix, na manhã seguinte. Bel ainda estava com uma das mãos apoiada em meu braço quando senti alguém passar entre nós e nos afastar. Eu me virei, atônita. Ted. Ted de Bel, que fantástico. Dylan chegou do nada e se curvou para cumprimentá-lo com um aperto de mão. Não sei bem como ele fez, mas se posicionou entre nós dois. Estou vendo que já conheceu minha consultora de marcas. Ela não é genial. Eu queria falar para Dylan que tudo aquilo era desnecessário, mas não conseguia interrompê-los. Eu conheço você, meu jovem. Bel examinou Dylan com desconfiança. Dylan James, da Yastereg Development, respondeu ele, calmamente. Já escutei esse nome várias vezes hoje. Puxa, que boa notícia. Mas, na verdade, nós nos conhecemos no ano passado. Acho que foi na partida de polo. Você conhece minha namorada, Nick Veterington Smith. O semblante de Bel ficou mais relaxado e, por um instante, até pareceu que estava sendo sincero. Foi esquisito de ver. Ah, a pequena Nicolette, é claro. Ela se tornou uma garota muito bonita. E bem-sucedida. Assente, prestes a tentar nos tirar daquela situação, mas Dylan levantou a mão, por trás das costas, para sinalizar que eu deveria esperar. Você tem uma longa história com o tio dela, Art, não é? O sorriso de Bel desapareceu, e o tom de voz se alterou, de um jeito que não gostei. A gente se conhece. Bem, Art adora nossa Ali, que está bem aqui. Dylan colocou o braço em torno de meus ombros e, por conta do susto, dei um gritinho esganiçado, rígida como uma tábua. Tem muito interesse em vê-la feliz na vida pessoal e na carreira. Afinal, Ali é tão inteligente, cheia de ideias maravilhosas. Ah, muitas ideias maravilhosas, repetiu Bel, de um jeito vago. Depois, recobrou-se. Ela vai gerenciar minha conta a partir de agora. Bom, então você tirou a sorte grande. Só conseguimos contratá-la durante algumas semanas, mas a contribuição dela tem sido inestimável. Nem consigo imaginar o que uma empresa enorme como a sua poderia fazer com todo esse talento. Somos peixe pequeno, mas vocês. Vocês poderiam dominar o mercado para valer. Nós já dominamos, respondeu Bel, com firmeza. Contudo, notei que ele estava entediado com a conversa. Por enquanto, mas é preciso sempre estar um passo à frente, não é? Questionou Dylan, ao dar um sorriso. Em seguida, conferiu o relógio. Desculpe, Ted, o papo está bom, mas vou precisar levar Ali comigo. Precisamos pegar o trem. Já conseguiu tudo o que queria dela. Bel olhou para um, depois para o outro, tentando entender que relação era essa, mas acabou desistindo. Estou ansioso pelo nosso próximo encontro, Srta. Ariste. Você me impressionou. Ele olhou para Dylan, desconfiado. Continue fazendo boas escolhas. Depois foi embora, e o observamos calados até ele deixar o auditório. Eu me desvencilhei do braço de Dylan. O que é que foi isso, cacete? Reclamei, irritada. E me encaminhei para a saída. Ficou óbvio que você precisava ser resgatada. Quer agradar todo mundo, e aquele homem, não é uma boa pessoa. Quem sabe o que poderia ter acontecido? Exclamou Dylan. Ele estava quase aos berros e passou a mão no cabelo. Sei o que poderia ter acontecido porque era eu quem estava controlando a situação. Não subi o tom de voz. Você entende que sou uma profissional bem grandinha. Aliás, sou muito boa no que faço. Já teria percebido isso se não ficasse me sabotando em todas as oportunidades. Dylan cerrou os dentes. Não, isso não tem a ver comigo. Conheço esse cara. Sei exatamente quem ele é. Do que é capaz. Meu olhar cruzou com o dele. Mas você não me conhece.
Não mais. Não sabe do que sou capaz. Tomei fôlego e empinei o queixo. Faço parte de uma equipe na qual sou valorizada e respeitada. Eu me encarreguei dessa tarefa porque achei que, com isso, conseguiria arranjar algo para vocês. Aliás, de nada. O que é que está acontecendo agora? Pensei que eu estivesse ajudando. Ué, não estou entendendo. Você não está entendendo. É você quem está fazendo esse joguinho estranho, seja lá o que isso for. Tentei não me esgoelar, mas ouvi dar uma risadinha, sem conseguir disfarçar. Ah, que maravilha! Então ele tinha vencido. Dylan inspirou, enquanto se afastava de mim, com as mãos para cima. Estou recuando, não atire. Olhe aqui, ali. Não foi minha intenção insinuar que você não daria conta sozinha. Parou para refletir um pouco. É só que vi que ele estava bem em cima de você, então supus que. Assenti e tentei controlar a respiração. Chegamos bem perto de assumir tudo, de uma vez por todas, e a chance estava passando. Certo, tudo bem. Vamos mudar de assunto. Que história foi aquela sobre o tio Art? Dylan bufou e olhou para o chão. Art é um agenciador de apostas com quem o pai da Nick negocia. Acho que já trabalhou no mercado financeiro. É um senhor italiano que usa paletó com colete e chapéu coco, um cavalheiro respeitável. Fiz círculos no ar com o dedo para dizer tá, continua. Dizem por aí que Art é da máfia, e ele é muito protetor em relação à mulherada. Não quer saber de comportamentos desprezíveis, capice. Caramba, como foi que Nick conseguiu esconder essa conexão dos reality shows e das revistas de fofocas? E ele é da máfia? Não, né? Só viu muitas vezes o poderoso chefão. Acho que ele mesmo começou com esse boato, para ter um pouco de emoção. Pelo visto, a aposentadoria é bem entediante. Então tá, beleza. Bom, que interessante. Mas Bel foi um cavalheiro impecável, agiu de um modo inteiramente profissional. Era evidente que Dylan não acreditava em mim. Só tome cuidado para não comparecer sozinha a reuniões com ele. Só isso. Dei um suspiro. Você é ótimo em fazer uma garota achar que o trabalho dela não vale nada, sabia? Ué, você acha que passei a semana inteira tentando fazer o quê? Fui pega de surpresa e comecei a rir, sem conseguir responder. E ele abriu um sorriso ao ver a cara que fiz. Então já podemos ir embora. Você queria mais alguma coisa aqui? Indaguei. Fomos andando, lado a lado, após selar a paz. Bem, já que perguntou, acho que a gente poderia surrupiar umas cervejas de cortesia do happy hour para beber no trem. Gargalhei, morrendo de vontade de dizer é sua cara fazer uma coisa dessas ou só podia ser ideia sua mesmo. Porém, limitei-me a assentir. Bem, me parece que uma boa startup faria exatamente isso. Orçamento apertado e inovação. Algo entre nós amoleceu depois disso. Como se não precisássemos mais ficar nos rondando e rosnando um para o outro. Sabíamos que não corríamos perigo por hora. Bastava não mencionar o passado. No trem, na volta para casa, eu me tornei parte do grupo e fui bem recebida, em meio às gargalhadas e implicâncias. Eric não desgrudava os olhos de Ben nem por um minuto, a ponto de ter que me segurar para não lhe dizer que estava ficando um pouco bizarro. Ben não parava de lançar uns olhares penetrantes para Eric, como se quisesse desvendar o âmago dele. Priya olhava para os dois, depois para mim, como quem quer confirmar se tem algo rolando mesmo. Então, como vamos punir Hunter? Perguntou Tola. Dei uma resmungada. Dylan abriu outra garrafa de cerveja e me entregou. Ainda estava me acostumando com a educação dele. Era esquisito? Valeu. Pensei um pouco. Bom, com certeza, tenho que ser promovida para ter o poder de mandar nele o tempo inteiro. Além disso, talvez eu faça picadinho daqueles lenços que ele usa no pescoço. Eric riu. Ali, caras como Hunter. Ele vai continuar pedindo que você faça coisas e agindo como se estivesse lhe fazendo um favor, não importa o cargo que ocupe. É o tamanho do privilégio. É inerente a ele. Fiz cara feia. Ah, então vou ter que matá-lo. Acho que a melhor estratégia é pôr algum tipo de herdeira rica na frente dele, para o cara se mandar para Dubai, ir viver a vida que sempre quis. Com o mínimo de trabalho e de consequências, e compras de sobras zombou Eric. Eu veria esse filme, comentou Priya, depois bocejou. Quer dizer, dormiria na metade e perderia o final, mas qualquer coisa com uma mulher manipuladora e um cara idiota já está valendo. Nick tem alguma amiga herdeira? Perguntou Ben, brincando. Dylan soltou uma risada. Acho que a maioria das amigas dela são da TV, e não do círculo social das herdeiras. A PAG disse Tola, um pouco nostálgica. É incrível o que Nick conquistou, fez um nome para si e se tornou ela mesma esse nome. Fiz um trabalho sobre ela em um curso. O título era de Gata Borralheira, a líder da matilha. Está brincando? Exclamei para ela, toda contente. Eu não sabia disso. Bom, era um mini-curso sobre redes sociais, não um curso universitário completo. Enfim. Tola sorriu e explicou para todos. Priorizei a experiência de vida em vez das notas. Mas hoje eu até que gostaria de ter tido a oportunidade de fazer faculdade. Todo mundo sempre se refere a essa época como a melhor de todas. Negativo. Não? Acho que não é todo mundo que concorda com isso. Além do mais, você foi para Nova York sozinha aos 18 anos e se tornou figurinista em West End. É melhor do que viver à base de macarrão instantâneo e ler Kafka.
Eric concordou comigo. Eu gostava de estudar, mas passei um tempão tentando ser quem os outros queriam que eu fosse. Não foi do jeito que eu imaginava. Eu larguei a faculdade, contou Dylan, abruptamente, ao fazer contato visual comigo. No começo, estava animado, mas logo ficou óbvio que eu não era bom o suficiente e que não estava tão interessado como os outros. Não me encaixei. Só ficava me sentindo burro. Então, desisti e fui morar com uns caras que nem conhecia. Ele se deteve por um instante, olhou para todos e riu. Se vissem o estado daquela cozinha, saberiam que isso também não foi lá uma decisão muito acertada. Mas foi bom, me impediu de ficar me afundando. De ficar me preocupando se tinha decepcionado as pessoas que sempre acreditaram em mim. Tinha a sensação de ter decepcionado todas elas. Ele aguardou até eu dizer alguma coisa, e ofereci um esboço de sorriso. Se fez o que era o certo para você, então ninguém tem direito algum de ficar decepcionado. Além do mais, aposto que todas essas pessoas tinham uma visão idealizada da universidade. Veja só até onde você chegou sem precisar disso. Todos olharam para nós e ficaram calados. Ben foi o primeiro a quebrar o silêncio. Beleza, o que está acontecendo aqui? Vocês dois agem como inimigos mortais desde a primeira vez que se viram, e agora está um clima todo amigável. O que está rolando? Sei lá. Acho que eu só precisava ver Ali em ação para ter confiança de que ela sabe o que está fazendo. E eu só precisava que Dylan tivesse confiança de que sei o que estou fazendo, completei, para acobertar a mentira. Priya e Ben se entreolharam, sem dizer nada. Tola me lançou um olhar intrigado e deu uma tossida. Ela tinha razão, precisávamos avançar para a parte do relacionamento. 3 semanas para aperfeiçoar uma apresentação de negócios era tranquilo. 3 semanas para garantir uma proposta de casamento já era mais complicado. O que é que Nick vai fazer hoje? Perguntei. Mudei de assunto de um modo tão brusco que fiquei surpresa por não terem estranhado. Parece que é uma mulher bem ocupada. Dylan soltou um suspiro e olhou pela janela. Bom, acordei às 6 da manhã, e ela estava conversando com os fãs de novo, dessa vez sobre a sua marca favorita de pijamas, para uma publi. Depois, gravou um vídeo com vários enquadramentos diferentes, no qual aparece lavando o rosto. Quando saí, ela estava arrumando o quarto para uma espécie de ensaio fotográfico, com direito a balões metalizados rosa-dourado que devem ter custado umas 300 libras e um cachorrinho que ela alugou para passar o dia. Tola arregalou os olhos, alarmada, mas tentou amenizar o desprezo evidente de Dylan. Isso deve dar bastante trabalho. Está falando de acordar às 5 da manhã para fazer uma maquiagem natural e depois enxaguar tudo durante a rotina matinal normal. Dylan riu, enquanto descolava o rótulo da garrafa de cerveja. Antes eu não percebia que boa parte do que existe nas redes sociais é mentira. As pessoas falavam que, tal coisa é fake. E eu achava que não, porque seria. Quem se daria a esse trabalho todo? Aí me dei conta. Nick faria isso. Ben deu uma cutucada nele. Coitadinho de você, com sua namorada rica, famosa e bonita, que o leva para restaurantes incríveis e viagens chiques e para evidência consultores de marca maravilhosos. Dylan olhou para mim, de repente, como se houvesse se lembrado de que eu era de outra equipe. Nossa, se ao menos ele soubesse. Não é que eu não seja grato, é que, na minha cabeça, quem é influenciador, quem tem um pouco de fama, ainda assim não iria expor alguns aspectos do relacionamento. Pois é. Ben deu um tampinha no ombro de Dylan. Foi um pouco pesado aquilo que ela fez no Instagram na semana passada, aqueles stories de 35 minutos sobre a vida sexual de vocês. Ele deu um sorriso maroto para tirar sarro de Dylan. É brincadeira. Viu? Ela tem limites. Talvez. Comecei. Mas me calei e mordi o lábio, como se não soubesse se deveria ou não compartilhar minha ideia. Se nossa trégua delicada já admitia esse tipo de comentário. Aguardei até Dylan me pressionar, e é claro que ele o fez. Talvez. Talvez ela recuasse um pouco se você desse o ar de sua graça para o público dela de vez em quando. É uma mulher apaixonada, tem orgulho de você. Apareça e diga um oi em um vídeo dela, e quem sabe ela volta atrás em relação a outras coisas. Afinal, você progrediu bastante com sua primeira postagem. Abri um sorriso meigo para ele, mas não fui muito correspondida. Pelo menos, seus lábios já não estavam mais tão contraídos. E talvez seja positivo para o aplicativo, né? Sugeriu Tola, aproveitando meu gancho. Retribuí com um sorriso de gratidão. Nick tem milhões de seguidores. É fácil rejeitar isso quando se trata da sua namorada, mas é para isso, literalmente, que existe marketing de influência. Faça-a gerar um burburinho de verdade. Dylan olhou para Ben, e dava a impressão de que estavam travando uma conversa telepática. Priya me fitou e deu de ombros, como se estivesse acostumada com essa fusão de mentes ao longo do expediente. É só que... é algo nosso, afirmou Dylan, por fim. É uma coisa nossa, a qual nos dedicamos. E achamos que vai ajudar as pessoas. Talvez Nick, bem nalas isso. Priya deu uma estremecida, e me contive para não fazer a mesma coisa. Ai, meu Deus, a situação era pior do que eu imaginava. Na maioria das vezes, quando um cara acha que a parceira banaliza o grande projeto da vida dele, não parece muito disposto a pedir a mão dela em casamento. Sem dúvida, era impossível que Dylan quisesse isso, então não era injusto da minha parte forçar a barra, manipular e tramar. O ponto era, até onde eu estava disposta a ir.
A última hora da viagem teve um clima diferente, quase atemporal. O ambiente estava mais ameno, não era mais o das gargalhadas e da animação da cerveja de graça e de um dia bem aproveitado. Ben e Eric conversavam com a voz mansa, Riam e sussurravam. Eric estava radiante, e parecia mais bonito e vivo do que nunca. Nem quando o conheci, na época em que incorporava toda uma vibe de eu sou o rei do mundo, ele ficava assim. Naquele momento, parecia fervilhar de possibilidades e expectativas. Tola tinha ido para o fundo do vagão para conversar com as amigas no celular e combinar em que casa noturna iriam se encontrar. Certamente iria cair na gandaia até o dia seguinte, e depois nos contaria que tinha ficado na festa até às 6 da manhã, sem fazer a menor ideia de como uma ressaca de verdade pode nos derrubar. Com os fones de ouvido, Priya aparentava estar confortável até demais para quem viajava em um trem, encolhida no assento da janela, de olhos fechados. Dizia que pegava no sono em qualquer lugar, sempre que possível. Dylan me ria no celular, em busca de músicas para ouvir. Eu estava concentrada em meu próprio celular, tentando ler um artigo muito denso sobre teoria de marketing, quando a bateria acabou. Fiquei irritada e o atirei na mesa. Olhei pela janela, voltei a fitar a mesa. Como fui esquecer o carregador? Comecei a balançar a perna só de pensar que não teria uma maneira de ser produtiva. Então vi um fone de ouvido. Olhei para a frente e encarei Dylan, que assentiu. Quando ouvi o que ele estava escutando, foi impossível não ficar risonha. Aquele rock choroso de adolescente que adorávamos uns anos atrás. Nós poderíamos ter montado essa playlist naquela época, sentados no ônibus escolar, dividindo o par de fones de ouvido do Walkman dele, depois do meu CD player, depois do MP3 dele. O tipo de música que curtíamos pouco mudava com os avanços tecnológicos. Era sempre um único par de fones de ouvido e nossas cabeças unidas, balançando no ritmo do que tocava. A nostalgia foi tão visceral que senti uma pontada no estômago. Dylan empurrou o celular para mim. Pode escolher a próxima. E voltou a olhar pela janela, como se nada estivesse acontecendo. Como se não tivesse me oferecido o caminho mais curto rumo a nosso passado. Foi assim que passamos a última hora dessa volta para casa, revisitando as músicas que adorávamos, sorrindo ao olharmos pela janela, fingindo que aquilo não significava absolutamente nada.